Gente, bom dia. Estou aqui com os exemplos de ondulatória para alguém que tem alguma dúvida ainda, tá? Sobre a questão de gráficos com uma ondulatória. Esses exemplos são exemplos mais simples, tá? Mais voltado para o pessoal do nono ano. Mas enfim, tá certo? Vai servir muito para tirar dúvida aí das pessoas que tenham dúvida em ondas, tanto que estejam estudando aí no nono ano, como também que estejam no ensino médio, tá bom? Então, veja bem, eu tenho aqui na primeira questão um gráfico, certo? Veja que esse gráfico é do y em função de x, e ele me deu aqui uma senoide, né? Na realidade são duas senoides, começa um S, termina, começa outro S, termina, certo? E ele pediu para a gente achar amplitude, período e velocidade. Lembre-se que a amplitude no gráfico ela já está definida, ó, é a altura desse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui tem uma altura, então a altura dele vale quanto? 6. Então a amplitude, 6 metros. Lembre-se também que para você achar o lambda, como esse gráfico é do x, você pode achar o lambda. Se fosse do t, você acharia o período. Ó. Então desse ponto aqui até esse ponto aqui, você pode achar o lambda. Assim como desse ponto a esse ponto, você pode achar o lambda, que é a distância entre duas cristas, a distância entre dois vales. Ou quando se forma um S completo, que é desse ponto até esse aqui, ó, também você pode achar o lambda. No nosso caso, essa distância aqui eu não tenho nem essa, e nem tenho essa aqui do meio, nem tenho essa. Aqui eu tenho é que começa aqui que é 0 e vai até esse ponto aqui que é 4. Então o nosso lambda aqui, ele vai valer, esse lambda ele vai valer 4, certo? 4 metros. Como eu quero achar o período, ele já me deu uma frequência aqui de 80 Hz, então o período ele é o quê? É 1 sobre a frequência. Então o período vai ficar 1 sobre 80 segundos, tá gente? Aqui eu coloquei Hz, mas é segundos. 1 sobre 80 segundos. O período é medido em segundos. Para achar a velocidade, então já achei a amplitude, já achei o período. Para achar a velocidade é lambda vezes frequência ou lambda sobre o período, tá? Eu vou utilizar lambda vezes frequência porque ele me deu a frequência já aqui e eu já tenho um lambda que eu já achei que foi quanto? 4. Então a velocidade vai ser o lambda vezes a frequência. Então lambda é 4, a frequência é 80, então dá uma velocidade de 320 metros por segundo. Essa é a forma como você vai trabalhar com os gráficos para identificar amplitude, para identificar lambda. Lembre-se que o lambda você só pode achar se o gráfico for em função do x aqui, ó, que é dada a distância. Se for em função do período, do tempo, você tem que achar período. Na segunda, essa segunda questão aqui, veja que o gráfico já é y em função de quem? De t. Então, para essas distâncias aqui, ou das duas partes altas, ou das duas partes baixas, ou quando forma um S completo, você vai achar não mais o lambda e sim o período. Então veja bem, ele não deu essa distância aqui, ó, não deu essa, mas ele deu que desse ponto aqui, para formar um S completo, dá quanto? 2 segundos. Então quer dizer que esse período ele vale 2 segundos. Lembre-se que se aqui for T, você vai achar o período. Então você tem um período aqui de 2 segundos, ó. Beleza? A amplitude é só olhar no gráfico, aqui amplitude 3. A frequência que você vai achar é 1 sobre o período. Você já tem um período, a gente já achou que foi um período de quanto? De 2 segundos. Então a frequência é 1 sobre 2 Hz ou RPS. E ele pediu também a velocidade. O que é a velocidade? Ou lambda vezes frequência ou lambda sobre o período, não é isso? Só que se eu usar essa daqui, velocidade lambda vezes frequência, ou usar outra, vai dar o mesmo resultado. Como ele na questão aqui, a gente já tem um período aqui, ó, e eu já tenho o lambda, que ele me deu que é 8, então eu vou usar essa. A velocidade é lambda sobre o período. Quem é o lambda? Ele me disse que vale quanto? 8. E quem é o período? 2. Então a velocidade ela vai dar quanto? 4 metros por segundo. Beleza? Vamos para a próxima. Outro gráficozinho aqui, ó. Mesma coisa, só que aqui é um gráfico do x. Então essa distância daqui para cá já é o lambda. Ou a distância daqui de baixo para cá também já é o lambda. Ou quando se forma um S. Beleza? Só que essa distância aqui ele não me deu. Não me deu essa aqui. E nem me deu a quando se forma um S, que é daqui até aqui, ó. Ele me deu essas duas do meio, que é essa que é 4. E me deu essa que é 8. Então o lambda vai ser a diferença de 8 menos 4, que vai dar quanto? O lambda? 4. Esse lambda já vai ser 4. A frequência, ele me deu em rotações por minuto. Eu não trabalho com rotações por minuto. Eu tenho que dividir por 60 e vai dar o quê? 10 Hz ou 10 RPS. Então essa vai ser a minha frequência em rotações por segundo ou Hz. Então ficou o lambda, que é quanto? 4, que a gente já achou daqui, ó, 8 menos 4, que dá 4, vezes a frequência, que é 10. 4 vezes 10, 40 metros por segundo. E o período, professor? O período é 1 sobre a frequência. Gente, se a frequência é 10, o período vai ser o quê? 1 sobre 10. Tá? Que se você quiser dividir, você pode dividir sem problema nenhum. Tá? Que daria 0,1 segundos, ok? Então, isso é exemplo de questões de gráfico.
Aqui nós temos um exemplo simples. Ele deu para a gente aqui uma velocidade de 120 metros por segundo, uma frequência de 40, ele quer o período e o lambda. Olha, gente, velocidade é lambda vezes frequência ou velocidade é lambda sobre período. Como ele pediu o período, logo, eu posso também usar essa fórmula. O período é 1 sobre a frequência, porque ele já me deu a frequência. Então ficou 1 sobre 40, que dividido deu o quê? 0,025 segundos. Esse é o nosso período. Para achar a velocidade, é lambda vezes frequência. Só que ele já deu a velocidade e ele quer o lambda. Então a velocidade ela vale quanto? 120. O lambda é o que eu quero. E a frequência foi uma frequência de quanto? De 40. Aí ficou 120 é igual a lambda vezes 40. Então o lambda vai dar 120 dividido por 40, que deu quanto lambda? 3 metros. Não é difícil, tá? É fácil de se fazer, só aplicação direta de fórmula, que a gente já tinha visto isso anteriormente. Aplicação direta de fórmula, tá? Na próxima questão, que é a quinta questão, o mesmo processo. Ele me deu aqui um período que vale 6, um lambda, que é 36 metros, ele quer a velocidade e a frequência. Então, primeiro, velocidade é lambda vezes frequência, ou lambda sobre período. Como ele me deu período e me deu o lambda, então eu vou usar essa. Então, a velocidade ela vai ser 36, que é o lambda, olha aqui, ó, dividido pelo período, que é quanto? 6. Então, deu para mim uma velocidade de 6 metros por segundo. O que é que eu vou fazer agora? Ele quer a frequência. A frequência é 1 sobre o período. Então, a frequência vai ser 1 sobre quanto? Quanto equivale ao período? 6. Então, a nossa frequência é 1 sobre 6 Hz, tá? Ou 0,16 Hz, que é a divisão de 1 por 6. Certo? Isso aqui aproximadamente. Ok? Beleza? Então, veja que não é difícil de fazer isso aí, tá? Esse cara aqui, ó, que é a sexta questão, ele pede a velocidade, só que ele me deu a frequência, me deu um lambda em centímetros. Eu sei que velocidade é lambda vezes frequência. Aí eu coloquei aqui uma OBS, que para transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100. Peguei esse rapazinho aqui que é 200, dividi por 100 e obtive o quê? 2 metros. Então a velocidade ela vai ser o lambda vezes a frequência. Lambda 2, frequência 720. Então a velocidade vai ser o quê? 1440 metros por segundo. Então veja, gente, que não é nada de anormal não, tá? Essas questões são questões simples, aplicação direta de fórmula, tá certo? Agora tem que prestar atenção nas unidades medidas do lambda e da frequência, beleza? Vamos para o sétimo aqui, ó. Sétimo exemplo, velocidade, ele deu uma frequência 360 RPM e deu um lambda de 300 centímetros. Gente, nós não trabalhamos com a frequência em RPM. A gente tem que colocar ela no sistema internacional, então a gente divide ela por 60. Dividindo por 60, então eu vou ter aqui 360 dividido por 60, que dá 6 Hz. Porque como aqui é rotações por minuto, para transformar em rotações por segundo, tem que dividir por 60, já que um minuto tem 60 segundos. Dividi aqui e obtive 6 Hz, então a frequência vale 6 Hz. O lambda é 300 centímetros, como a gente já tinha visto anteriormente aqui na observação, de centímetro para metro, a gente divide por 100, então eu vou pegar esses 300, vou dividir por 100, que vai dar quanto? 3 metros, beleza? Então a velocidade ela é lambda vezes frequência. O lambda vale quanto aqui, ó? 3, que a gente acabou de achar. E a frequência, ela vale quanto? 6. Então 3 vezes 6, 18 metros por segundo. Então é dessa forma que nós vamos trabalhar. Veja que, como eu volto a dizer a vocês, não tem nada de anormal. A preocupação é fazer a transformação de centímetro para metro, que a gente já aprendeu, dividindo por 100. E de rotações por minuto para HZ ou RPS, que é a mesma coisa, dividindo por 60. Isso aí a gente não pode esquecer de verdade, ok? Oitava questão. Veja que essa questão aqui ela é um pouquinho diferente das outras, porque aqui eu estou trabalhando com o número de voltas, tá? E o tempo. Ele disse que esse cara aqui vai percorrer aqui um determinado número de voltas, que foram 80 voltas, em 1 hora e 40 minutos. Ele pede para eu achar a frequência. Gente, frequência pode ser o número de ciclos sobre o tempo. Frequência é número de ciclos sobre ΔT. Então a frequência vai ser o número de ciclos, não é 80? Dividido simplesmente pelo ΔT, que é quanto? 1 hora e 40 minutos. Só que eu tenho que trabalhar com segundos. 1 hora tem quantos segundos? Minutos, perdão. 60. Com mais 40, 100 minutos. Para transformar em segundos, eu vou pegar esse 100 e multiplicar por 60. Que isso vai dar o quê? 6.000 segundos. Aí agora eu volto para fazer meu cálculo. Ó. Frequência é o número de ciclos, que é 80, dividido por 6.000. Cortei esse zero com esse zero, tá? Aí sobra 8 e 600. 8 dividido por 4 dá 2. 600 dividido por 4 dá 150, que é para facilitar a nossa vida.
dividi 2 por 150 e obtive 0,013 Hz, que é a mesma coisa que RPS, que são as rotações por segundo. Entendeu? Então é dessa forma que nós vamos trabalhar com esse tipo de questões.